Olá, é Isabela Loures, ledora de audiolivros para pessoas com deficiência visual, e estamos mais uma vez aqui na Rádio Teletema Espaço da Inclusão, no programa Momento do Audiolivro. Hoje eu vou apresentar para vocês uma pequena sinopse da peça Hamlet, de William Shakespeare, dramaturgo que viveu no século XVI. Depois da sinopse, eu vou colocar para vocês a leitura dramatizada do primeiro ato dessa peça. Hamlet foi escrita entre 1599 e 1601. É a peça mais encenada da história e tem mais de 80.000 páginas de literatura escritas a respeito dela. Esta edição, na qual vamos ler o primeiro ato, foi uma tradução do Milor Fernandes, que eu gosto muito, porque ele retira a suntuosidade clássica da linguagem antiga da peça e atualiza o texto numa fluência moderna, sem perder o conteúdo e muito menos a forma sempre sarcástica com que Shakespeare escrevia, já que ele, como grande dramaturgo e escritor, era um denunciador e crítico de seu tempo. O protagonista de Hamlet é o príncipe Hamlet da Dinamarca, filho do recentemente morto rei Hamlet e sobrinho do rei Cláudio, irmão e sucessor de seu pai. Após a morte de Hamlet, Cláudio casa-se apressadamente com a cunhada, a viúva Gertrudes, mãe do príncipe Hamlet. Nessa época, a Dinamarca está em disputa com a sua vizinha Noruega e existe a expectativa de uma suposta invasão liderada pelo príncipe norueguês Fortinbras. A peça abre numa noite fria no castelo de Elsinor, o castelo real da Dinamarca. Os sentinelas tentam convencer Horácio, amigo do príncipe Hamlet, que eles têm visto o fantasma do rei morto. E, de repente, o fantasma aparece novamente. Depois do encontro de Horácio com o fantasma, Hamlet resolve vê-lo com seus próprios olhos. E então, próximo à meia-noite, ele vai à torre do palácio para estar junto aos sentinelas para quando o fantasma aparecesse. O fantasma realmente aparece e o espectro diz a Hamlet que é o espírito do seu pai morto e revela que Cláudio, o seu tio, o matou com um frasco de veneno, despejando líquido em seu ouvido. O fantasma pede que Hamlet vingue sua morte. Hamlet concorda com pena do espectro, decidindo fingir-se de louco para não levantar suspeitas. Ele, contudo, duvida da personalidade do fantasma. A rainha Gertrudes e o tio, agora rei Cláudio, estão ocupados com os problemas do reino e tentam evitar a invasão de Fortinbras. Porém, eles começam a se preocupar demais com o estranho comportamento solitário e errático de Hamlet, além de um luto profundo que não o deixa por causa da morte do pai. Então, eles decidem convidar dois amigos do príncipe, Rosencrantz e Guildenstern, para descobrirem a causa da mudança de comportamento do príncipe. Hamlet recebe os companheiros calorosamente, todavia logo discerne que eles estão contra ele e a favor de Cláudio. Na passagem mais conhecida da peça, enquanto segura a caveira de uma cabeça que ele descobre através do coveiro que pertenceu ao bobo da corte de seu pai quando ele ainda era uma criança, Hamlet fala a célebre frase: ser ou não ser, eis a questão.
através da qual ele questiona-se se deveria ficar passivo diante dos acontecimentos funestos que ele vê na corte de seu pai morto, ou se deveria partir para a ação e se vingar de seu tio Cláudio, quem ele acredita ser o assassino do seu pai. Esta tragédia se passa sobre um tênue fio, uma encruzilhada entre a lucidez e a loucura. Lucidez, porque Hamlet pensa, avalia e age premeditada e minuciosamente a cada passo que dá, a cada diálogo que trava, a cada estratégia que forja, chegando inclusive a fingir-se, como o faz o bobo da corte, que de bobo não tem nada, porque é o bobo da corte quem mais sabe de tudo que se passa no castelo. Hamlet, como bobo da corte, se finge de louco, de bobo, para despistar a todos das suas verdadeiras intenções. Então, tudo parece fruto de uma grande lucidez. Porém, há perenemente nesta trama a sombra de uma loucura sobre o próprio Hamlet, já que todas as interpretações que faz dos fatos e as decisões que toma são fruto das suas conversas noturnas com o fantasma do seu pai, um espectro que o ronda e o inebria. Ao final da peça, que é, na realidade, uma tragédia deslavada, Hamlet pronuncia suas últimas palavras com extrema lucidez e com a propriedade de um grande e lúcido estadista. Agora, então, eu vou ler para vocês o primeiro ato. Bom proveito! Ato 1. Cena 1. Elsinor. Terraço diante do castelo. Francisco está de sentinela. Bernardo entra e vai até ele. Bernardo. Quem está aí? Francisco. Sou eu quem pergunta. Alto e diz quem vem. Bernardo. Viva o rei! Francisco. Bernardo! Bernardo. O próprio! Francisco. Chegou na exatidão de sua hora? Bernardo. Acabou de soar a meia-noite. Vai para tua cama, Francisco. Francisco. Muito obrigado por me render agora. Faz um frio mortal. Até meu coração está gelado. Bernardo. A guarda foi tranquila? Francisco. Nem o guincho de um rato. Bernardo. Boa noite, então. Se encontrar Marcelo e Horácio, meus companheiros de guarda, diga-lhes que se apressem. Francisco. Parece que são eles. Alto aí. Quem vem lá? Entram Horácio e Marcelo. Horácio. Amigos deste país. Marcelo. E vassalos do rei da Dinamarca? Francisco. Deus lhes dê boa noite. Marcelo. Boa noite a ti, honesto companheiro. Quem tomou o teu posto? Francisco. Bernardo está em meu lugar. Deus lhe dê boa noite. Sai. Marcelo. Olá, Bernardo. Bernardo. Quem está aí? Horácio?
Horácio. Só um pedaço dele? O resto ainda dorme. Bernardo. Bem-vindo, Horácio! Bem-vindo, bom Marcelo! Marcelo. Então, me diz, esta noite a coisa apareceu de novo? Bernardo. Eu não vi nada. Marcelo. Horácio diz que tudo é fantasia nossa e não quer acreditar de modo algum na visão horrenda que vimos 2 vezes. Por isso eu insisti para que estivesse aqui conosco, vigiando os minutos atravessarem a noite. Assim, se a aparição surgir de novo, ele não duvidará mais de nossos olhos e falará com ela. Horácio. Ora, não vai aparecer. Bernardo. Senta um pouco, porém, e deixa mais uma vez atacarmos teus ouvidos, fortificados contra a nossa história, o que vimos nessas 2 noites. Horácio. Bem, vamos sentar então e ouvir Bernardo contar o que ambos viram. Bernardo. Na noite passada, quando essa mesma estrela a oeste do polo estava iluminando a mesma parte do céu que ilumina agora, Marcelo e eu. O sino, como agora, badalava 1 hora. Marcelo. Silêncio. Não fala. Olha. Vem vindo ali de novo. Bernardo. Com a mesma aparência do falecido rei. Marcelo. Você é um erudito? Fala com ele, Horácio. Bernardo. Não te parece o rei? Repara bem, Horácio. Horácio. É igual. Estou trespassado de espanto e medo. Bernardo. Ele quer que lhe falem. Marcelo. Fala com ele, Horácio. Horácio. Quem és tu que usurpas esta hora da noite, junto com a forma nobre e guerreira, com que a majestade do sepulto rei da Dinamarca tantas vezes marchou? Pelos céus, eu te ordeno. Fala! Marcelo. Creio que se ofendeu. Bernardo. Olha só com que altivez vai embora. Horácio. Fica aí! Fala! Fala! Eu te ordenei! Fala! O fantasma sai. Marcelo.
Foi embora e não quis responder. Bernardo. E então, Horácio? Você treme? Está pálido? Não é um pouco mais que fantasia? Que é que nos diz agora? Horácio. Juro por Deus, eu jamais acreditaria nisso sem a prova sensível e verdadeira dos meus próprios olhos. Marcelo. Não era igual ao rei? Horácio. Como o rei num espelho? A armadura também era igual à que usava ao combater o ambicioso rei da Noruega. E certa vez franziu assim os olhos quando, depois de uma conferência violenta, esmagou no gelo os poloneses em seus próprios trenós. É estranho. Marcelo. Assim, 2 vezes seguidas e nesta mesma hora morta. Atravessou nossa guarda nesse andar marcial. Horácio. Não sei o que pensar. Com precisão, não sei. Mas se posso externar uma opinião grosseira, isso é augúrio de alguma estranha comoção em nosso estado. Marcelo. Pois bem, vamos sentar e quem souber me responda. Por que os súditos deste país se esgotam todas as noites em vigílias rigidamente atentas como esta? Por que durante o dia se fundem tantos canhões de bronze? Por que se compra tanto armamento no estrangeiro? Por que tanto trabalho forçado de obreiros navais, cuja pesada tarefa não distingue domingo dos dias de semana? O que é que nos aguarda? O que é que quer dizer tanto suor, transformando a noite em companheira de trabalho do dia? Quem pode me informar? Horácio. Eu posso. Pelo menos isto é o que se murmura. Nosso último rei, cuja imagem agora mesmo nos apareceu, foi, como vocês sabem, desafiado ao combate por Fortinbras da Noruega. Movido pelo orgulho e picado pela inveja, no combate, nosso valente rei Hamlet, pai de nosso amado príncipe, matou esse Fortinbras que, por um contrato lacrado, ratificado pelos costumes da heráldica, perdeu, além da vida, todas as suas terras, que passaram à posse do seu vencedor. O nosso rei também tinha dado em penhor uma parte equivalente do seu território, a qual teria se incorporado às posses de Fortinbras, houvesse ele vencido. Agora, senhor, o jovem Fortinbras, príncipe da Noruega, cheio de ardor, mas falho em experiência, conseguiu recrutar aqui e ali, nos confins de seu país, um bando de renegados sem fé nem lei, decididos a enfrentar, por pão e vinho, qualquer empreitada que precise estômago. No caso, como compreendeu bem claro o nosso estado, a empreitada consiste em recobrar, com mão de ferro e imposições despóticas, as mesmas terras perdidas por seu pai. Está aí, acredito, a causa principal desses preparativos, a razão desta nossa vigília e a origem do tumulto febril que agita o país. Bernardo. Acho que tudo se passa como disse. Isso explica a visão espantosa, tão parecida com o rei, que foi e é a causa dessas guerras, ter vindo assombrar a nossa guarda. Horácio. Um grão de pó que perturba a visão do nosso espírito. No tempo em que Roma era só louros e palmas,
Pouco antes da queda do poderoso Júlio, as tumbas foram abandonadas pelos mortos que, enrolados em suas mortalhas, guinchavam e gemiam pelas ruas romanas. Viram-se estrelas com caudas de fogo, orvalhos de sangue, desastres nos astros, e a lua aquosa, cuja influência domina o mar, império de Netuno, definhou num eclipse como se houvesse soado o juízo final. Esses mesmos sinais, mensageiros de fatos sinistros, arautos de desgraças que hão de vir, prólogo de catástrofes que se formam, surgiram ao mesmo tempo no céu e na terra, e foram vistos em várias regiões, com o espanto e terror de nossos compatriotas. Mas calma agora. Olhem, ele está aí de novo. O fantasma entra. Vou barrar o caminho mesmo que me fulmine. Ao fantasma. Para, ilusão! O fantasma abre os braços. Se sabes algum som e usas de palavras, fala comigo. Se eu posso fazer algo de bom, que alivie a ti e traga alívio a mim, se sabes um segredo do destino do reino, que antecipado por nós possa ser evitado, fala comigo. Se em teus dias de vida enterraste nas entranhas da terra um tesouro, desses extorquidos, pelos quais, dizem, os espíritos vagueiam após a morte, o galo canta. Fala! Para e fala! Cerca ele aí, Marcelo! Marcelo. Posso atacá-lo com alabarda? Horácio. Se não se detiver, ataca. Bernardo. Está aqui. Horácio. Está aqui. Marcelo. Foi embora. O fantasma sai. Erramos tudo tentando a violência diante de tanta majestade. Ele é como o ar invulnerável, e nossos pobres golpes, uma tolice indigna. Bernardo. Ele ia falar quando o galo cantou. Horácio. E aí estremeceu como alguém culpado diante de uma acusação. Ouvi dizer que o galo, trombeta da alvorada, com sua voz aguda, acorda o Deus do dia e que a esse sinal os espíritos errantes, perdidos em terra ou no mar, no ar ou no fogo, voltam rapidamente às suas catacumbas. O que acabamos de ver prova que isso é verdade. Marcelo. Se decompôs ao clarinar do galo. Dizem que ao se aproximar o Natal de nosso Salvador, o galo pássaro da alvorada canta a noite toda. E aí, se diz, nenhum espírito ousa sair do túmulo. As noites são saudáveis, nenhum astro vaticina, nenhuma fada encanta, nem feiticeira enfeitiça. Tão santo e cheio de graça é esse tempo. Horácio. Eu também ouvi assim e até acredito, em parte. Mas, olha, a alvorada vestida no seu manto púrpuro pisa no orvalho subindo a colina do Oriente. Está terminada a guarda. Se querem um conselho, acho que devemos comunicar ao jovem Hamlet o que aconteceu esta noite. Creio, por minha vida, que esse espírito,
mudo para nós, irá falar com ele. Marcelo: pois então vamos logo? Eu sei onde encontrá-lo, com certeza, a esta hora da manhã. Saem. Espero que vocês tenham gostado desse início da peça Hamlet, que está postada, assim como mais 40 livros, no nosso canal do YouTube para todos lerem. Se vocês desejarem conhecer os títulos que temos lá, é só dar uma passadinha, porque cada livro está organizado em playlists e capítulos sucessivos. Clicando na playlist, você ouve um capítulo automaticamente depois do outro. Mais uma vez, eu agradeço à Rádio Teletema, Espaço da Inclusão, por essa parceria com o nosso Momento do Audiolivro. Uma boa semana para vocês e tudo de bom!